Fala, criativos! Tudo bem com vocês? Sem os dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Hoje temos a companhia de Juliano, ele que é formado em Gestão da Informação pela UFO e hoje atua como arquiteto de dados da Gauge. Gil, apesar de jovem, já trampou para marcas como Lenovo, Grupo Stone e Vivo. A principal função desse cara é acompanhar a jornada dos usuários, torturar os dados e munir áreas de comunicação, mídia, comercial, ou seja, várias áreas da empresa, de informações preciosas sobre seus clientes. Então, Gil, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, trocar ideia aqui com a gente e seja bem-vindo ao canal. E aí, Lucas, tudo bem? É um prazer receber o convite, poder participar do seu canal novo e trocar uma ideia sobre o que eu faço e sobre outros assuntos também, né? Vamos começar então, Gil, com uma pergunta legal aqui. Como arquiteto de dados, você deve estar sempre muito bem alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. E quem define esses KPIs, essas informações que você vai buscar, que você vai analisar, são as áreas que te demandam ou você tem autonomia para ver uma oportunidade, sugerir novos dados? Como é que funciona? Atualmente, cara, na área que eu estou trabalhando especificamente, eu estou trabalhando com um aplicativo. Uhum. Então, esse aplicativo é da Vivo, né? E nesse aplicativo existem várias jornadas. Essas jornadas contêm várias telas pelas quais o usuário passa e nessas telas ele faz várias ações. Geralmente, essas jornadas são funcionalidades que são demandadas pelo cliente, seja ela pagamento de conta, recarga de crédito de celular, no exemplo do aplicativo de uma operadora telefônica. E essas ações, elas são todas mapeadas por nós. Geralmente, o cliente só passa a tela para a gente, e aí essas ações, que seriam esses dados, essas informações, elas são mapeadas por nós, mas também existem outros tipos de KPIs nesse caso, né? Para a área de negócios, é importante a finalização do sucesso dessas ações, no caso do pagamento. Então, os KPIs principais, geralmente, já estão na jornada do que o cliente passa para a gente, o que que ele precisa. Nessa jornada, a gente captura outros dados para ter insumos igual você citou, de UX, ou para melhorias desse aplicativo, ou se for um site, por exemplo, pode ser para melhoria de uma página. Entendi. Mas dependendo do negócio, por exemplo, quando eu atuava na área de marketing e vendas, o que depende muito também é qual o objetivo do cliente, né? Então, falando em marketing e vendas, muitas vezes os clientes eles queriam aumentar a quantidade de leads, melhorar a taxa de conversão. Aí, nesse caso, os KPIs eles são definidos em conjunto para conseguir alcançar os objetivos dos clientes, né? Então, depende muito do negócio, da funcionalidade, da área. Nesse caso específico que eu estou atuando hoje como arquiteto de dados, a gente faz o mapeamento de praticamente todas as ações dos usuários nessas jornadas dessas funcionalidades dentro do aplicativo. Mas o que importa para o cliente, no final das contas, é o sucesso dele nessa jornada. Entendi. E isso é tempo real, assim, você consegue passar essas informações de tempos em tempos, é tempo real? Como é que funciona lá? Cara, hoje o Analytics que a gente está usando é o do Google. A gente consegue ter uma visão em tempo com um delay bem pequeno, então a gente consegue fazer testes em tempo real e consegue ter informações não em tempo real exatamente, né? Mas os relatórios que a gente alimenta, eles funcionam no máximo um dia menos, né? Então a gente consegue ver informação praticamente do dia todo no dia anterior, no próximo dia. Entendi. E essas informações, por exemplo, de um aplicativo, você pode ver que a pessoa não está clicando em certa funcionalidade, em certo botão, e mudar aquele botão de lugar, e, enfim, é justamente para isso, esse tipo de dado. Com certeza, e nem só isso, né? A parte do Analytics ela é até importante para entender no funil, né, essa jornada, então, em qual etapa que o cliente está saindo, se existe algum problema técnico, né, algum problema de programação, se aquela funcionalidade às vezes ela não é interessante, ela nem deveria existir. Então, são vários insumos que a gente consegue ter com essas informações. É.
Hoje em dia, sem dados, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né, cara? Porque é muito aquilo que a gente, aquela máxima, né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então, sem os dados, é como se você não soubesse para onde você está indo, porque você não tem esse retorno, esse feedback, né? Com certeza. Antes de fazer esse mapeamento, né, e antes de começar a trabalhar com isso especificamente, até antes, quando eu entrei na área de marketing e vendas, eu via muito as empresas que eu comecei a trabalhar olhando só para os dados finais, né? Então, a Uhum. quantidade de conversões, a quantidade de vendas, e deixando de olhar para essas informações iniciais, né? Assim como na comunicação, na criatividade, a primeira etapa do cara é a relação dele com a marca, né? Então, é como ele vai encontrar a marca, como a marca vai chegar até nele. Mas nesse processo todo, até ele fazer uma conversão, existem muitas outras etapas, muitos outros dados que devem ser estudados. Então, acho que nesse caso específico dos aplicativos e sites, isso é extremamente importante também. E que esses dados iniciais às vezes ficam um pouco esquecidos, né? Pelo cliente e às vezes até pela empresa que está atendendo ele fazendo comunicação, enfim, Com esse tipo de certeza. coisa, né? Nesse planejamento estratégico, a gente tem que considerar todos esses dados e não só o fim da ponta, né? Tem que olhar Exato. a ponta a ponta sempre. Massa. Então, Gil, quando a gente se conheceu, o seu foco era muito o marketing. Como é que aconteceu essa mudança do TI, do marketing para o TI? Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, desde antes de entrar na faculdade, eu sempre quis trabalhar com marketing. O curso que eu fiz, ele foi bem importante para mim, porque uma das coisas diferenciais que eu consegui levar e consegui aplicar no marketing foi a utilização da análise de dados, que é um dos pilares do curso, né? Então, o curso ele tem como um dos pilares transformar dados em informações. E eu acho que durante essa jornada na área de marketing eu consegui fazer bastante análise desses dados e entregar valor com eles. Nesse período também conheci ferramentas que me auxiliaram nisso, que são as ferramentas do Google, o próprio Google Analytics, o Google Tag Manager, o Google Data Studio, que eles são a plataforma de analytics do Google. O que que eles fazem? Eles auxiliam a gente a fazer análises de sites e aplicativos. Ou melhor, o Google Data Studio é uma ferramenta de visualização de dados que permite a gente fazer várias análises, né? Então, juntando todas essas ferramentas da plataforma do Google, eu fui aprendendo sobre elas e hoje eu atuo com elas mais especificamente na área de Digital Analytics, tratando esses dados, né? Querendo ou não, eu só mudei de área, mas continuei usando as ferramentas de forma mais especificada. Mas assim, eu também continuo trabalhando com marketing nos meus freelas, por exemplo, e eu continuo usando essas ferramentas. Então é muito do conceito que elas dão para a gente para poder utilizar elas e eu acho que o que mudou foi só a área, porque a parte analítica, a parte de visualização de dados não mudou tanto. Dá para ser criativo analisando dados? Cara, com certeza, igual a gente falou antes, né? Entre o começo e o fim de uma jornada do consumidor, existem vários pontos que a gente pode analisar, né? E às vezes o que falta é alguém que consiga olhar para esses pontos de forma analítica para conseguir extrair dados e informações. Além disso, agora falando mais pela parte do meu trabalho especificamente, eu na hora que eu vou montar relatórios, na hora que eu vou montar visualizações para o cliente, eu preciso estar ciente do que eu estou fazendo, qualquer um possa entender. Então, da mesma forma que você como diretor de arte tem que montar uma peça e ela tem que ser visual, e quem olhar ela tem que entender o que está escrito, o que que ela está querendo dizer. A hora que eu monto um relatório, uma visualização de dados, isso também tem que acontecer para o cliente entender o que que eu estou querendo mostrar. Isso é uma parte pode ser considerada mais de, de, de experiência do usuário, né?
mas acredito que tem um pouco a ver com criatividade. E a gente também tenta deixar ele bonito, nem sempre consegue, porque não é a nossa especialidade, mas a gente usa um pouco de criatividade sim para saber encontrar os dados, às vezes para fazer alguma, no meu caso também de mexer com aplicativos e sites, às vezes eu tenho que fazer algum código para extrair alguma informação. Não chega a ser uma gambiarra, mas depende que eu fique pensando como é que vai ser aquele código, e às vezes é uma coisa simples, mas que é um insight criativo que você tem de colocar alguma coisa dentro de um site. Então, às vezes acontece de a gente usar assim. É. Eu achei interessante na sua fala, a hora que você fala sobre experiência do usuário, cara, que eu ando estudando muito sobre isso e vendo que o grande diferencial da maioria das profissões, seja ela criativa ou não, é a pessoa se preocupar com a experiência do usuário. É muito alinhamento de expectativa, então, às vezes você está querendo impressionar de alguma forma o seu cliente, mas a expectativa que você está, você não entendeu a expectativa que ele está. Então, às vezes, tudo aquilo que você faz para tentar encantá-lo e tudo, vai por água abaixo, porque você não entendeu direito o que ele queria, o que ele queria. Então, muito do que você falou de experiência de usuários nos dados, eu acho que é muito isso, é entender a necessidade do seu cliente, e isso em qualquer área, mas agora específica para a sua de dados, e apresentar para ele aquilo que ele precisa ver de uma forma que ele entenda. Eu acho que é muito isso que você falou, mas que faz toda a diferença para um profissional, seja ele em qualquer área de atuação, né? É assim É, como pode um falar. cliente, um cliente empresarial, né, ou um consumidor B2C, eles continuam sendo pessoas, né? E às vezes o que a gente precisa de mostrar com o nosso trabalho, no meu caso com relatórios, no seu caso com arte, são coisas que a pessoa consiga entender Exato. e que façam sentido para ela. Então, eu acho que eu não sei onde que eu ouvi essa frase, você deve saber até melhor que eu, que cada pessoa tem um pouco de criatividade, né? Agora, Sim, algumas conseguem trabalhar melhor ela, outras não. E eu acho exato. que saber usar esse pouco de criatividade que a gente tem na experiência do usuário, como é que a gente vai atender as pessoas com quem a gente trabalha, as pessoas que a gente quer entregar alguma coisa, faz todo sentido, né? Porque criatividade nada mais é do que resolver um problema de uma forma diferente do que as pessoas geralmente resolvem. Sim. Então é bem isso, é você conseguir olhar para um problema de uma outra forma. Massa. Assim, e aí entra outra questão também, que às vezes a gente precisa de elaborar alguma coisa nova, um relatório novo, alguma coisa que não foi feita, propor alguma coisa nova, e aí vem um lado criativo também, principalmente nessa parte de relatórios, né? Que às vezes o cliente não está vendo alguma coisa, a gente quer mostrar uma coisa nova para ele, e isso exige um pouco de criatividade. Então fica a dica que para ser um arquiteto de dados não é só saber de números, você tem que às vezes improvisar, fazer, pensar diferente, olhar diferente para os dados. Então é esse o desafio, né? Você acha que é muito mais a parte analítica, não dos dados em si, mas do seu contexto geral, entendeu? É, E isso faz parte do dia a dia, assim, de praticamente tudo que eu faço. É mais olhar para o negócio do que de fato olhar para os dados. legal isso que você falou, porque vem muito de encontro com uma pergunta que eu ia te fazer, que era como saber para que dados olhar. Então é mais olhar para o negócio, né? Isso é igual aquela primeira pergunta que você me fez, né? Como é que a gente define os KPIs? Isso depende muito do negócio. Então, geralmente depende muito da funcionalidade, da aplicação. Por exemplo, na área de marketing é diferente da área de TI, que é diferente da área de contabilidade. Eu moro com dois caras que eles trabalham na área de contabilidade. Então, mexem com taxa. E eles também trabalham com essa parte de relatoria com uma ferramenta que chama Power BI.
que é bastante utilizada nessa parte de Business Intelligence e Analytics. Ou seja, eles trabalham com função, com contas, com KPIs que eu nem sei quais são, só que eles estão fazendo análise de dados de alguma coisa que está sendo relevante para eles, né? Então depende muito do negócio e da expectativa que a gente quer ter com aquele relatório. Então, no caso do marketing, era mais focado em funil de marketing e vendas. No caso onde eu estou agora, a gente foca mais nas jornadas do usuário e nas ações que ele está fazendo no aplicativo ou no próprio site. Eu falo muito aplicativo e site porque é onde a gente captura os dados, né? Onde a gente extrai essas informações, é onde o usuário faz as ações. Então, por isso que eu fico batendo nessa tecla, mas é lógico que existem outras formas de extrair dados, né? É, eu acho que não é. Acho que a gente pode pensar que não é para que dados olhar, mas para onde olhar, né? Eu acho que é ver a empresa, é ver o que não está sendo visto. Acho que é bem isso, assim, a função de qualquer pessoa que trabalha com dados, né? Tipo, os números são de menos. A informação é o que mais você está atrás, assim, a informação de como aquela informação vai te ajudar. Eu acho que esse senso crítico é o que mais diferencia alguém na sua função, né? Eu tive um professor que ele fala exatamente isso, que a gente não tem que ficar preocupado com a quantidade de dados. É lógico que quanto maior a quantidade de dados, mais insumo a gente tem. Só que a gente tem que ficar preocupado em fazer as perguntas certas, né, para esses dados. Legal. Então, se a gente estiver perguntando para esses dados informações relevantes, a gente vai extrair informações relevantes e vai entregar valor com eles. Se a gente estiver apenas pensando, igual eu falei, na ponta ou no começo da jornada ou do funil, a gente não vai estar tendo informações relevantes, só números, né? E às vezes É, só números não trazem respostas. show de bola. Nesse mês entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O que muda na prática na sua dinâmica de trampo, não necessariamente na sua dinâmica de trampo, mas com todo mundo que trabalha com dados? Cara, trabalhar com dados sempre foi um assunto muito sensível, né? Até porque a gente está usando, às vezes as empresas usam informações dos usuários, então preenchimento de formulários, área de marketing de vendas que eu trabalhava antes, captura de dados sensíveis ou não, como CPF, isso vai mudar, né? Então, hoje muitas áreas de empresa vão ser impactadas com a forma com que elas utilizam essas informações dos clientes. Minha área especificamente, ela não vai ser tão impactada porque a gente não usa dados sensíveis do cliente. A gente trabalha mais com essas ações dentro dessas jornadas que eu comentei, dentro dessas funcionalidades, né? Então, um clique no botão não necessariamente é um dado sensível, né? É uma informação de uma ação. Mas, por exemplo, empresas maiores que têm muitas informações sobre algum usuário, e é até pauta no Congresso, Senado americano, agora eu se eu não me engano, acho que é Congresso mesmo, que o Amazon, Facebook, Google estão lá toda semana para falar sobre como elas usam os dados dos usuários. Por quê? Porque, querendo ou não, isso pode se tornar uma vantagem competitiva para essas empresas. Elas podem usar isso de forma errada, né? Que seria para lucrar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que pensar até onde o uso desses dados vai trazer um benefício para o cliente e até onde isso não vai estar entrando, como é que eu posso dizer, Privacidade. na privacidade dele. Então, é uma questão muito importante, e aí eu sempre gosto de citar esses assuntos, e aí eu acho que às vezes a parte de marketing vai ser bastante impactada nisso, que seria as questões de anúncios e mídia,
considerando interesses e informações do usuário. Cara, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que essas empresas trabalham, mas quem nunca estava falando de pizza e recebeu um anúncio de pizza, né? Então, isso é Não, bastante preocupante e essas informações, esses dados que são sensíveis, e aí falando no futuro bem próximo, que daqui uns dias você vai ser mais conhecido pela máquina, pelas empresas, do que pela sua própria família, de tanta informação que eles têm de você, né? não, e esse tipo de dados, cara, muda a história, muda a eleição, muda, assim, o Facebook, Instagram, Google, todas essas empresas, Zoom, elas trabalham com dados. O business dela é dados, é entregar informações para as pessoas certas. Então, realmente, isso era uma preocupação que a gente já devia estar tendo há muito tempo. Só que parece que agora nossos olhos se abriram para isso, com alguns escândalos que estão acontecendo, com algumas coisas na própria política brasileira, americana, mundial. Então, realmente é algo para a gente se preocupar. E que bom que a gente está que está mudando, né? Porque eu acho que muitas informações nossas já foram mal utilizadas. Eu tenho isso comigo também, é só opinião de leigo, Não, mas concordo. Concordo que a gente já foi muito usado pelos, manipulado, pelos a gente fica, eles manipulados, exato. conseguem fazer a gente pensar coisas. Sim. Tem um documentário no Netflix que fala sobre política, sobre a própria política, o Facebook sendo usado para política, e realmente é desastroso, assim, cara. É uma coisa muito louca. Cara, e assim, eu sou muito fã de ficção, né? E vários filmes de ficção, uma inteligência artificial que contém tantos dados da pessoa que sabe prever, por exemplo, o futuro dela. Isso Sim. é, isso é um futuro próximo, cara, porque o Google sabe para onde a gente vai, sabe o que que a gente compra, sabe com quem que a gente está conversando, tem informações nossas, sabe ações que a gente faz nas ferramentas deles. Então, sim, no futuro, isso, se não for tomado cuidado que está sendo, com, por exemplo, com essa nova lei, isso pode nos afetar de alguma forma. Eu não sei se Com você viu certeza. Westworld, uma série da Vi HBO, demais. fala muito sobre inteligência artificial e sobre essas informações das pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mesmo sendo ficção. Conta pra gente, não sei se você vai ter, assim, de letra, um case massa, um case massa da sua carreira, onde os dados foram extremamente cruciais para que algo legal acontecesse, para que mudasse a história de algum cliente ou algo do tipo. Cara, eu acho que uma das frentes que eu atuei, que elas foram mais importantes assim para os clientes, foi na estruturação de um dashboard, né, de um relatório que acompanhasse o funil de marketing e vendas por inteiro, com todos os KPIs dessa jornada, né? Então, a gente tem desde leads qualificados, oportunidades, vendas. Aí dessas vendas, a gente tem os clientes, retenção de clientes, e com todas essas métricas, a gente consegue trazer também os custos por campanha, custo por lead qualificado, taxa de conversão. E aí, como a gente montou esse relatório de uma forma automática, a gente conseguiu ver onde estavam os problemas no funil e conseguiu atuar em cima disso, né? Então, provavelmente, não sei, não estou lembrando de um caso específico, porque foi praticamente um produto, né? Foi montar um relatório que se adequasse a vários tipos de negócio. E quando a gente encontra, por exemplo, que está tendo um problema na taxa de leads qualificados em oportunidades, mais específico, em oportunidades em vendas, pode ser que o processo de vendas esteja com algum problema. Poxa, está chegando várias oportunidades para a gente fechar negócio e não está fechando negócio. Então pode ser que a minha equipe de vendas tenha alguém que não está performando muito bem,
ou que meu speech, né, de vendas não está sendo bom. Na parte de leads, na geração de leads, pode ser que uma campanha de mídia não está sendo boa, e aí a gente, dentro dessa campanha de mídia, também tinha essas métricas de forma automática para tentar entender qual era a questão, né, por que que aquilo lá não estava performando, então pode ser por questão de um CTR baixo. E até hoje, nas minhas nas minhas atividades de freela, eu costumo usar bastante dessas informações. Mas nesse caso específico desse relatório, era uma coisa bem completa. Então, se a gente quisesse uma informação, era só abrir o relatório que ia estar lá, entendeu? Eu Entendi. acho que é difícil a gente ter todas essas informações em um lugar só. E quando eu trabalhei nessa consultoria de marketing e vendas, a gente conseguiu fazer um consolidado muito bacana disso. E aí eu fui parte fundamental nessa estruturação desse relatório. E eu me orgulho bastante disso. Até hoje, é uma das coisas que eu mais gostei de ter feito também. Que massa. Não, e assim, pelo que eu entendi, é você conseguir ter um resumo de toda a estrutura desde da hora que o cliente entrou em contato até a hora que ele fechou do processo todo. Isso aí é o sonho de qualquer empresa conseguir fazer isso de uma forma estruturada, né? De uma forma onde você consiga ver tudo. Sim, Então, eu acho que estamos chegando lá nesse ponto onde que a gente é uma faca de dois gumes, né, cara? Do assunto anterior, é muito interessante você ter todas as informações do seu cliente, tirando informações finas, informações que atrapalham a privacidade da pessoa, mas informações preciosas sobre o seu cliente é tudo que a gente precisa para tentar fazer algo específico para ele, para a pessoa ser encantada. Então, realmente é ter o cuidado, né? Sabe, a cereja do bolo, assim, é saber o cuidado com as informações, mas deixá-las de tê-la também não existe mais no tempo que a gente vive, né? sim, nesse caso específico, cara, aí você pensa, para a gente ter essas informações, foram feitas muitas integrações com várias ferramentas, aí você coloca CRM, ferramenta de automação de marketing, é, ferramenta de prospecção, e aí Google Analytics, ferramentas de mídia, tudo consolidado em um lugar só para mostrar esse funil. Então, por isso que a gente fala que foi um trabalho bem grandioso, assim. E, ó, eu falei várias ferramentas, são várias fontes de dados, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que a gente tem que ter um olhar importante também, porque às vezes a gente está olhando só para algum lugar, sendo que existem várias fontes de dados, várias fontes de informação. E às vezes as empresas elas estão olhando só, igual eu falei, para o CRM, só olhando para a parte de vendas. Então, interessante seria pegar todos esses dados que a gente tem, se não der para colocar em todos os lugares, tentar analisar eles de forma individual e tirar insumo disso, né? Então, eu Mas, sinto até saudade um pouco de trabalhar com essa área, mas querendo ou não, eu também estou trabalhando com as mesmas ferramentas para outro negócio, legal. então é bem interessante. Cara, agora uma parte que você gosta muito, que eu sei que você é um cara, um nerd no bom sentido, é uma indicação para galera que depois eu posto, eu passo aqui para quem estiver assistindo ver. Uma indicação de um canal que você sempre assiste, que você quer que a galera se informe também por ele. É um livro e um filme. Cara, um canal, não é um canal sobre conteúdo específico, assim, de dados, só que é um canal que me fez acordar para a vida, assim. Ele chama Yes Fury, que é um canal gringo. Eu posso até te mandar o link depois para você compartilhar, que ele Massa, vou mostra colocar pra nos gente, comentários. que ele incita a gente a sair da zona de conforto, saca? E
eu levo isso muito ao pé da letra, às vezes. Eu não quero ficar na zona de conforto, eu me sinto mal quando eu estou. Até tatuei discomfort no meu braço por conta disso. Foi um canal que fez eu acordar, assim, para essas coisas que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Cara, acho que vou falar a série que eu citei, né? Já que a gente está falando sobre dados. Eu falei sobre um pouco sobre inteligência artificial com esses dados, né? Acho que então Westworld seria uma série que eu indicaria para quem gosta de ficção. E o Westworld é interessante que mudou totalmente assim, quando eu comecei a assistir, eu não sabia que era tão isso que ia se tratar. Eu entendia que era muito sobre inteligência artificial mesmo, mas não sobre dados de pessoas e tudo. Então foi muito louco. É assim, a hora Realmente que é. você. A conclusão dela foi assim, a última temporada, eu falei, nossa, eu não esperava isso também. Foi meio impactante, assim. Não é uma das séries que eu mais gosto, mas ela por ter essas informações de dados, eu acho, de dados de pessoas e pelo assunto que a gente tocou, eu acho que é uma série que faz sentido as pessoas verem. É uma série atual, é bem bonita a série, então eu aconselho a todo mundo a conhecer. Tem um livro que eu acabei de lembrar, que eu vou falar dele porque eu gosto bastante. Eu li o livro depois que eu vi o filme, mas mesmo assim não estragou a minha experiência, porque eu tenho esse meu lado analítico e eu gosto de descobrir coisas, e o filme me deixou bastante animado para ler o livro, que é o Código da Vinci. Eu acho muito massa. Nossa, é doido. É doido. Eu não li o livro, eu assisti o filme, mas tenho curiosidade. Gil, valeu demais pela disponibilidade, cara. E aquele abraço. Quando passa essa pandemia, chega aqui em Uberlândia e vamos armar aquele churrasco que a gente curte. Com certeza, cara. Obrigado pelo convite. Espero ter compartilhado um pouco do que eu faço, do que eu já fiz e tenha trago um pouco de informações boas aí para o seu canal e para quem está assistindo. Ah, com certeza. Eu vou colocar o seu LinkedIn, seu Instagram aqui pro pessoal ver. E é nóis, mano. Valeu demais pela disponibilidade. Aquele abraço. Eu que agradeço. Valeu. Até mais.